Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Resultados aqui no Money Times. Hoje vamos falar sobre Brasil Agro, empresa listada na B3 que reportou lucro líquido total de 242,7 bilhões no quarto trimestre da safra 22/23, que saltou 680% na comparação com o último trimestre da safra passada. Quem conversa comigo é o André Guillaumont, CEO da empresa. Obrigado por participar do nosso Tempo de Resultados, André. Obrigado, nós que agradecemos, Pasquale, estar aqui com vocês, né, nesse importante veículo aí. Sempre falo que o desafio do agronegócio brasileiro é sempre tentar reduzir um pouco a simetria de informação, né? E começando um pouquinho, quando você já fala de TRI, é muito importante, né, a preocupação que a gente sempre tem da sazonalidade das empresas agrícolas, né? Então, assim, vocês que nos acompanham, você tem essas variações importantes, TRI contra TRI, né? Mas você tem muito em função de sazonalidades, né? E no nosso negócio ainda, coloca uma pimenta a mais nesse bate-papo, viu, Pasquale? Que é o fator imobiliário, né? Porque nós somos uma empresa que, de fato, combina estratégia imobiliária com estratégia de operacional. Então, assim, uma empresa por si só agrícola já tem a sazonalidade, né? Da safra, da colheita, das intempéries e tudo isso. Quando você coloca uma empresa que tem essa sazonalidade em função do modelo agrícola e ainda tem um vetor importante de resultado, que é o imobiliário, você coloca bastante sazonalidade TRI contra TRI. Mas eu acho que o que a gente vem aqui para dizer é o seguinte, de certa forma, a empresa está mostrando nesse resultado, que é o quarto TRI para a gente, é o TRI anual, né, vamos dizer assim, é o fechamento do ano, está mostrando a capacidade e resiliência da companhia de entregar resultados. Ora, mais carregado no resultado operacional, ora mais carregado no imobiliário, mas, de certa forma, com uma recorrência importante para o acionista de entregas positivas de resultados. Certo, André. Então, fala um pouco sobre esse salto no lucro e faz um balanço desse trimestre, dessa safra, né? Quais foram os pontos positivos e negativos em termos de receita, assim como os desafios para a empresa no período? Bom, é uma excelente pergunta, dá para a gente ficar aqui quase todo dia falando disso, né? Desafio no agro, desafio na empresa. Mas vamos lá, vou tentar me ater à questão do que a gente está fechando. Um ano que a gente teve aí um superávit importante, né, em função de vendas imobiliárias. Isso trouxe uma fortaleza para o nosso resultado importante. E um ano que a gente teve aí, eu sempre falo que esse ano foi o ano mais desafiador para o agronegócio, Pasquale, porque foi o ano da inversão do X, né? O que é a inversão do X? Nos anos anteriores, primeiro, a safra retrasada, você teve um custo de produção muito baixo e uma receita muito alta em função dos preços de commodities, né? Essa safra é a safra que o X se inverteu. Você teve um custo de implantação muito alto, né, de um modo geral, de todas as commodities, e você teve uma redução nos preços de commodities, né? André, mas o que é isso para frente? Isso voltou para dentro de uma coisa que é mais a normalidade de resultados operacionais, né? A gente viveu no ano passado um resultado espetacular, porque você teve um custo de formação dos cultivos no ano retrasado e uma receita, vamos dizer assim, injetada pelo preço de commodities do ano passado. Esse ano, o que aconteceu? A gente teve um custo de produção mais caro e já vem com uma receita mais baixa em função do ajuste de preço de commodities. Mas eu sempre digo que só para você ter uma ideia do que eu estou te exemplificando, olha só, se a gente fizesse a safra passada, ela foi plantada aí a safra retrasada, ela teve um custo de produção, eu vou pegar uma cultura só para você entender, soja, ele teve um custo de produção na safra retrasada, na casa de R$ 3.600, R$ 3.700 por hectare. Na safra passada, em função de tudo que você conheceu, de pandemia, de aumento de commodities, de escassez e tal, o custo saiu de 3.600, 3.800 e foi para 5.200, né? O custo de produção dessa mesma commodity foi para 5.200. Agora, a gente já começa a visualizar para a safra que nós iniciamos o plantio agora, dentro desse mês ainda no Mato Grosso, o forte começa em outubro, novembro, a gente já vê um custo na casa dos 4.000, 3.900, 4.000. Então, olha só, é o X porque é o X. A gente saiu de 3.800, foi a 5.200 e agora
a gente está quase voltando ao patamar que a gente tinha há 2 anos atrás de custo de produção, tá? Então, isso é só para dizer, quer dizer, fazer um link do que foi o resultado operacional, que foi castigado, né? Vamos dizer assim, por esse mais-valia no custo, né? E menos-valia na receita. Mas quando a gente olha já uma safra normalizada, que é a safra que vem, vamos chamar assim, normalizou, porque eu falo que normalizou? Normalizou em termos de preço, né? Normalizou em termos de custo de produção, você volta a ter margens históricas na casa de 2.500, 2.600 até R$ 3.000 por hectare. Considerando um dólar também aí médio de 5, a gente está falando de um custo, um resultado de 500 a 600 dólares por hectare. Isso é sempre o que aconteceu na soja. Então, eu diria que os resultados, voltando para a companhia esse ano, eles foram penalizados, né, em função disso, mas a companhia ainda teve resultado operacional positivo, né? A gente também vai travando, vendendo soja antes, e tivemos um upside muito importante de resultado imobiliário, o que colabora com a política, a vontade nossa de ser um emissor, um pagador recorrente de dividendo, né? Então, eu acho que essa resiliência de entrega de resultado, mesmo passando por esses altos e baixos, né? A gente tem um outro desafio, né? A gente olhou um pouquinho a soja, né? Esses números que eu falei são da soja, mas esse incremento de custo também aconteceu na cana-de-açúcar, né? E aconteceu nos outros cultivos também. E a cana-de-açúcar também teve vamos dizer, principalmente o etanol, teve aí uma redução importante de preço. Então, eu acho que o ano foi um ano que a gente celebra, né? Por conquistas, por vários projetos novos que a companhia fez, e nos habilita de forma recorrente ser uma empresa que tem trazido resultados positivos para os seus acionistas. A gente já vai falar sobre essa questão do etanol, do açúcar, das commodities, os preços caindo, mas eu queria te perguntar sobre as vendas de terras agrícolas, né, que elas contribuíram muito para o resultado da companhia nesse período. Eu queria que você comentasse sobre esse diferencial nesse ano espetacular que você citou, esse diferencial no mercado imobiliário e se a expectativa para novas vendas e compras de fazendas e áreas produtivas no curto e médio prazo. Tá. Vamos lá, Pascoal. É muito bom colocar esse ponto, só para vocês terem uma ideia, nessa safra a gente vendeu 9.134 hectares, né? Isso representou um valor nominal de 610 milhões de reais, tá? E que trouxe, né, uma coisa é o valor da venda, as propriedades estão marcadas no nosso balanço a valor de aquisição, a book, né? Isso foi capaz de gerar um resultado na companhia de 346 milhões de reais, tá? Então, esses 610 milhões de vendas, né, eles representaram um resultado de 346 milhões. O que é de se esperar? É de se esperar que o setor agrícola, Pascoal, ele vem com uma liquidez corrente importante, né? E eu sempre falo, quem me acompanha há mais tempo já ouviu falar isso, o setor agrícola, e se a gente consegue colocar no agrícola o imobiliário, é o setor que tem muita resiliência, né? Então, o que acontece? Você pode ter um preço de commodities caindo no ano 1, como aconteceu agora, e você ainda tem uma liquidez corrente acontecendo no setor, né? Você precisaria, né, de vários anos consecutivos de forma, vamos dizer assim, reduções expressivas de margem para você ter um impacto no imobiliário, né? Como também é verdade, quando sobe um ano, não é que terra dispara no ano, né? Então ela vai numa crescente, né? Mas a gente está falando de um negócio, Pasquale, ou de uma atividade que é um bem finito, um recurso escasso, que o Brasil tem um potencial gigante, né? Em relação ao mundo, para ser aí o player produtor de alimentos, a gente já o é, né? Você olha o que aconteceu na agricultura no Brasil nos últimos 25 anos, né? A gente saiu aí de produções de 60, 70 milhões de toneladas para as quase 320 de agora. E não tenho dúvida, mais 15, 20 anos nós estamos nas 500 milhões de toneladas aí. Então, isso mostra a resiliência do setor. Eu acho que foi um ano muito positivo do lado imobiliário, né? Mas ainda tem liquidez corrente no setor, né? É de se esperar que a gente possa ainda capturar novas vendas. Eu sempre falo também, um desafio para quem está nos assistindo,
desafio da nossa empresa é ser anticíclica, né? Esse é o grande desafio. Quando todo mundo quer vender terra, a gente tem que estar preparado financeiramente para comprar, e quando todo mundo quer, quer dizer, quando todo mundo está vendendo, a gente quer comprar, e quando todo mundo quer comprar, a gente precisa vender, né? Então, a gente tem que trabalhar na mão anticíclica aí, e esse ano foi um ano que a gente provou essa capacidade de fazer isso de forma anticíclica, tá? A minha expectativa, e a nossa expectativa, melhor dizendo, é que a gente ainda tem uma liquidez corrente, né? A gente já começa a ver também ofertas maiores, né? Por um outro lado, também você começa a ver não aquele ativo, aquele core, aquele produtor que está no negócio, mas aquele negócio, aquele produtor ou aquela indústria ou aquela família que tem um negócio que não é o core dele, né? E a gente viu nos últimos anos, nos últimos 2 anos, principalmente uma taxa de juros muito alta, e você começa a ver alguns ativos nesse sentido vindo ao mercado, né? Quando você vai olhar, não é um ativo daquele produtor que está lá produzindo soja, milho, algodão, não. Normalmente são ativos de gente que aquela não é atividade core, né? E com essa taxa de juros você começa a ter uma oportunidade. Então, eu acho que o que é legal nisso o nosso cliente é esse cara que eu acabei de citar, que ele tem uma resiliência de resultado e tudo, o nosso cliente comprador, né? E o nosso cliente vendedor, ou quem a gente adquire propriedades, tanto pode ser ele, mas também grande parte disso são essas oportunidades de mercado. Então, eu diria para você que eu brinco e falo que isso aqui nós temos que estar sempre comprando e vendendo, desde que seja um bom negócio. A venda, né, ou a compra, nós vamos estar fazendo. Você comentou que a Brasil Agro ela se propõe a ser uma grande pagadora de dividendos, e quando vocês anunciaram os resultados, vocês propuseram esses dividendos de 320 milhões de reais, né? Eu queria que você comentasse que a empresa anunciou que o pagamento depende da aprovação da Assembleia de Acionistas no dia 24 de outubro, e eu queria te perguntar, então, caso seja aprovado, quando que esse pagamento deve ser feito? E pensando para o ano que vem, os investidores podem esperar um maior pagamento de dividendos ainda? Bom, eu acho que é importante, quando a gente olha a história, né? Vamos deixar bem acentuado. Nós somos uma empresa que estamos no novo mercado, né? Na B3, no novo mercado. Então, a política, vamos dizer, a regra do jogo é a companhia distribuir 25% do lucro líquido, né? Essa é a regra. E a gente vem de forma recorrente nos últimos anos pagando mais, né? Até porque a gente entende, eu sempre falo, viu, Pasquale, que quando a gente tem grandes resultados e você tem oportunidades menores, não tem um problema, vamos retribuir o acionista. E quando a gente tem oportunidades maiores, o acionista, eu sou o primeiro aqui a passar o chapéu e falar, senhores, o nosso MOIC, né, o nosso resultado para cada R$1 investido, ele é na casa de 5,2. Então, quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente precisar falar agora é hora da gente ser mais pesado na aquisição, a gente vai fazer. Bom, o que aconteceu? Se você somar, aí depois a gente pode te confirmar esse dado, mas se você somar os últimos 5 anos, a gente superou 1,2 bi de pagamento de dividendos, né? Então, assim, é dividendo para caramba, né? O ano passado nós pagamos 520 milhões de reais de dividendo, que foi esse ano ímpar, né, que eu te falei, né? Custo barato e receita cara, né? E a gente, esse ano, mesmo não sendo assim o ano passado, a gente pagou e vamos pagar 320 milhões de acordo com a aprovação de Assembleia de Acionistas, tá? Respondendo a segunda parte da sua pergunta, a Assembleia de Acionistas é a formalidade legal para isso, né? Ela acontece agora no dia 24 de outubro, né? E o pagamento normalmente se dá, né? Nós pagamos sempre na primeira quinzena do mês seguinte. Então, normalmente a gente tem pago aí na primeira quinzena. Óbvio que isso companhia olha fluxo de caixa, olha aplicações financeiras da melhor maneira possível, né, para fazer esse pagamento, mas uma vez aprovado na Assembleia do dia 24, a gente já trabalha para que ele seja feito na primeira quinzena de novembro, né? Não estou marcando uma data fixa, mas é na primeira quinzena de novembro que a gente faz esse pagamento, e a gente vem fazendo assim de forma bastante recorrente.
Você destacou a sazonalidade da empresa e no trimestre passado, quando eu conversei com a Ana Ribeiro, a diretora de RI da Brasil Agro, ela citou essa questão da sazonalidade também. Eu queria que você comentasse sobre os resultados da empresa, pensando que no ano passado foi esse período atípico, com essa temporada recorde para os grãos. Tá. Bom, o que é importante se você pensa em sazonalidade, e eu acho que o grande desafio para quem está nos assistindo e para vocês que estão modelando e tentando, eu falo sempre, tentando ser o mais assertivo possível com o futuro da companhia, é muito importante olhar a companhia ano contra ano, ela vem crescendo a sua área plantada, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai gerar, né, o dia a dia da companhia, né? Então, a companhia, ela ano contra ano, ela vem, se você olhar nos últimos 5 anos, a gente deve ter um growth rate, um crescimento, um percentual de crescimento ano a ano, na casa de 10% a 15%, né? Então, tem ano que, mesmo esse ano que está acontecendo agora, essa safra que está acontecendo agora, que nós vamos começar a plantar, nós vendemos essas 9.100 hectares que eu acabei de te citar, né? Nós vendemos uma área expressiva e nós estamos tendo um crescimento de área plantada, né? Vindo de operações ou de arrendamentos, ou operações de compra que a gente comprou no ano passado, ou mesmo operações de transformação. Então, o que é importante para o investidor, vamos dizer assim, o que é importante para o manager da companhia, é a companhia estar todo ano sendo capaz de crescer a área plantada, né? Ou mantê-la, pelo menos mantê-la, né? Porque isso é que gera, vamos dizer assim, o reloginho do pedágio, né? Isso é o que está gerando o fluxo operacional de certa forma estável. E do lado imobiliário, eu sempre falo, viu, Pasquale, que as pessoas falam, pô, mas como é que é o projeto imobiliário? Fala, imobiliário é um negócio que não está na nossa mão, não está na sua mão, não está na mão do vendedor, do comprador, é uma situação de mercado, né? E o que é a melhor forma de refletir imobiliário é olhar um pouco o que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos. Pega para 5, 6, então, quer dizer, é uma empresa que tem, respondendo aí para quem quer, uma empresa que tem essa capacidade de área plantada aí na casa superando 170 mil hectares, né? E uma companhia que, de certa forma, nos últimos anos, vem entregando uma recorrência de resultado acima de 150 milhões de reais. Então, essa é a companhia que a gente espera, essa companhia que vem 150 milhões, vem por imobiliário, né? E isso, volto a dizer, esse é um negócio, tá e não está na sua mão, mas a gente olha o passado, é o que a gente vem fazendo, né? Então, a gente está apontando para isso, né? E nós somos uma companhia que, do lado operacional, opera esse volume de área, e aí vocês são mais craque do que eu para fazer essa conta. Com esse volume de área plantada, com cana, com algodão, com soja, pô, isso aqui dá um fluxo de caixa de tanto, né? Então, é muito isso. A companhia, ela tem essa diretriz de crescer a área plantada todos os anos e ser capaz de girar o portfólio, né? Girar o portfólio, respeitando a sazonalidade, é girar positivo ou negativamente. Ano que você vende, ano que você compra, né? Essa é a nossa habilidade, girar o portfólio. Tem ano que você é mais comprador, tem ano que você é mais vendedor, tem ano que você arrenda mais áreas para aumentar o fluxo operacional, e é um pouco isso que a companhia faz no seu dia a dia, com muita, muita resiliência. Legal, agora a gente, continuando nessa questão da queda no preço das commodities, como esse recuo preocupa e afeta a empresa e como tranquilizar os investidores, pensando que a tese conta com essa parte agrícola também, fora imobiliária? Tá. Bom, eu acho que o que é fundamental, Pasquale e demais, o negócio agrícola sempre teve altos e baixos. Então, assim, quem não conhece altos e baixos do negócio agrícola, conhece pouco ainda do negócio agrícola, né? A verdade é essa. O negócio agrícola, por que ele tem essa particularidade? Porque a gente está falando de produção, de uma indústria de produção a céu aberto, uma indústria que tem intempéries climáticas positivas ou negativas, né? E essa intempérie climática positiva ou negativa, Brasil, Estados Unidos, Europa, onde quer que a gente fale, quando a gente vai olhar açúcar, a gente olha a Índia, né? Indonésia, essas intempéries climáticas positivas ou negativas, elas afetam a lei basilar de preços, que é a oferta e demanda, né? Então, esse é um setor
que você tem que estar habituado a entender isso. Quer dizer, você está produzindo commodities, né? E diferente, talvez, aqui, André, mas a mina de petróleo é commodity, ouro você tem vários minérios, são commodities, mas ali você tem um reloginho, você está minando, você sabe que vai minar tantos por dia, você sabe que vai transportar, blá, blá, blá. Aqui não, aqui você está produzindo alimento a céu aberto. Então, isso é a regra no mundo inteiro, né? Então, você tem essas oscilações, né, de oferta e demanda em função de melhores ou piores condições climatológicas, né, que regula muito o preço, né? A gente teve nos últimos anos, além dos problemas climatológicos, a gente teve pandemia, a gente teve interrupção no canal de gripe suína na Ásia, a gente teve canal de Suez, e você teve vários eventos que foram, de certa forma, bastante disruptivos, né? O que eu diria para você é o seguinte, volto naquele comecinho da conversa, nós estamos num negócio que é vital para a sociedade civil do mundo inteiro, que é alimento, né? A gente está num negócio que tem que ele é finito, você não tem áreas para expansão à vontade no mundo inteiro, pelo contrário, né? Nós já tivemos grandes incrementos de produtividades que foram disruptivos por incrementos tecnológicos, né? Então, você tem lá desde a transgenia, desde quando começou os materiais de milho híbrido. Você pode até voltar um pouco atrás, a gente tem lá a primeira Revolução Verde, Norman Borlaug, né? Depois você tem transgenia, depois você tem eventos de, hibridação, transgenia, e você vai tendo sempre eventos que foram disruptivos, né? E cada vez mais esses eventos, né, acontecem, e os incrementos de yield por ele cada vez são menores, porque a base é maior, né? Então, isso coloca a situação de produção de alimento, na nossa visão, você coloca uma relação oferta-demanda, que, no meu ponto de vista, ela vai ser sempre estreita daqui para frente. Então, qualquer evento, você vai ter altos e baixos, né? A gente, com os incrementos menores de yield, né, com os incrementos em função desses eventos disruptivos, tudo isso que a gente vem falando, você acaba tendo um mercado mais estressado, né? Então, você tem uma seca nos Estados Unidos, aumenta. Você tem um problema de seca na Índia, dispara o açúcar. Então, hoje, a gente tem uma oferta-demanda de alimentos, na minha leitura, bastante estreita no mercado, né? E isso faz com que você tenha altos e baixos, e acho que as indústrias, as empresas têm que se preparar para isso, né? Saber capturar isso de forma muito eficiente. Legal, você citou do açúcar, então a gente vai seguir para o açúcar, que a cana é uma cultura bem importante da Brasil Agro, né? Como que vocês enxergam esse ambiente para o etanol, pensando que mesmo com os reajustes pela Petrobras, a paridade do biocombustível ainda está mais baixa, os preços estão em patamares mais baixos, enquanto o açúcar ele está com preços maiores no mercado internacional? Bom, é uma excelente pergunta, e aí eu vou responder essa pergunta. Vou falar um pouco disso, mas eu vou dar, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho usado isso para puxar um pouco a orelha nossa como sociedade civil, tá? Eu acho um absurdo, né, a gente falar em paridade se a gente, de fato, quer uma agenda construtiva e disruptiva de energia limpa para frente, né? Então, eu tenho aproveitado, e aqui não é um fórum exatamente com esse perfil, o que me incomoda muito é você ter até veículos de imprensa ensinando quando é que compensa por álcool e quando que compensa por gasolina no carro. Gente, se a nossa agenda é essa, e acho que é essa agenda que a sociedade quer, sempre compensa por etanol no carro. Não tem A ou B, né? Então, eu tenho falado muito que, e isso para mim, viu, Pasquale, isso, para mim, é a fortaleza desse negócio, porque eu acredito que a sociedade está disposta para essa mudança de perfil de uso de energias, né? E aí nós estamos falando vamos chamar assim, da matéria-prima, ou do produto, ou do como a gente queira chamar, que tem esse potencial gigantesco de ter uma energia limpa, que é a cana-de-açúcar e o etanol. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que a gente vai viver e vai continuar vivendo cada vez mais
O meu sonho é falar, olha, a paridade é quase elas por elas, né? E não afeta o consumo de etanol, né? Porque deveria ser isso. Se a sociedade civil fala, pô, eu quero um mundo diferente, eu quero uma energia limpa, eu quero isso, cara, eu vou parar no posto e não me importa se a gasolina está 5, o etanol está 3, 3,20, 3,60, 3,80 ou 4. Eu vou pôr etanol no meu veículo, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando, as gerações mais novas, a sociedade civil, né, está caminhando para isso. Isso, para mim, eu vejo com excelentes olhos, né, o que vai acontecer com essa discussão que a gente tem hoje de paridade. E cada vez mais, o que nos preocupa nesse setor ainda é intervenções, né, que podem ser feitas, como a gente viu, né? A gente está vivenciando um preço de etanol que ainda vem do reflexo da redução de carga tributária. A carga tributária é muito bom, ninguém está falando que é contra a redução de carga tributária, acho que cada vez mais sociedade também, como a pauta de energia limpa, a pauta de carga tributária, a gente quer um Estado mais eficiente, tudo. Agora, a gente tem que ter sempre essa noção de que quando eu mexo aqui, eu gero um desequilíbrio de forças de consumo, né? E foi o que aconteceu. E, em contrapartida, a gente vem de uma cana-de-açúcar sendo muito bem destinada para a produção de açúcar, e a gente também está vendo preços históricos, né? Eu sou a quarta geração nesse negócio, tenho mais de 30 anos trabalhando com agricultura e não me recordo, tá, de açúcar tocar 27 centes libra-peso em Nova York. Até depois, estou falando aqui pela primeira vez que eu não me recordo. Vou até pedir para o meu time aqui dar uma levantada se houve no passado um açúcar a 27 centes. Eu não me recordo, né? Então, eu acho que isso tem feito um efeito importante, né? As usinas têm destinado grande parte da sua produção para a produção de açúcar. A gente sabe que isso é limitado, né? Se não fosse limitado, talvez o etanol já tinha subido mais cedo, né? Porque a gente sabe que as usinas ela tem um mix aí que vai a 46, 48, né? Nunca é difícil superar 50% de cana destinada a açúcar, né? E o resto vai etanol. Se tivesse até, acho que seria até melhor, né? Se o mix pudesse, a usina fazer 70%, já tinha feito um montão de açúcar, tinha enxugado o mercado de etanol, o mercado de etanol estava com patamares melhores. Mas a gente viu recentemente, primeiro, a volta de algumas tributações que fazem parte que foram aquelas isenções estarem voltando. A gente viu o preço do petróleo subindo. Então, eu sou muito otimista no médio prazo que o etanol ganhe competitividade, né? Competitividade com fatores econômicos que eu acabei de citar, né? Volta tributária, a questão de petróleo, e eu sou mais otimista ainda nessa questão da agenda. Se a gente quer, de fato, uma agenda, a gente vai ter que priorizar esse tipo de combustíveis. André, seguindo nesse tema, então, como os desafios logísticos e de armazenagem no Brasil afetam a empresa? E qual a importância da Brasil Agro, então, na transição energética como produtora de cana, soja e milho? Tá. Bom, desafio logístico, Pascoal, dava para a gente ficar tarde também aqui só falando disso, né? O que acontece? E acho que eles não foram piores ainda, porque a gente foi capaz, quando eu falo foi capaz, o agronegócio, as empresas foram capazes de alguns canais de escoamento funcionar, né? O próprio Arco Norte, a própria questão de ferrovia, que já ajudou um pouco, ainda tem um desafio enorme de ferrogrão, mas a gente está saindo de uma produção, sei lá, 3 anos atrás, a gente já estava falando de 240 milhões de toneladas, estamos falando de 320 milhões de toneladas. Então, assim, o desafio logístico brasileiro é extremadamente importante, né? A gente viu grandes avanços, né, na questão de concessão, na questão de privatização, na questão de modernização de portos, mas acho que eu sempre falo, Pascoal, que isso não tem que ser uma agenda de governo da empresa A ou B ou C, isso tem que ser uma agenda de Estado, né, porque nós somos um país que vamos ser grandes exportadores de alimentos. E alimento, a gente está falando de produto que precisa de logística para ser exportado. Talvez o segundo desafio maior é a gente começar a exportar produtos de maior valor agregado também, né? Em vez de exportar tanto milho e tanta soja, a gente for capaz, nos próximos anos, com uma agenda proativa, e eu acho que a gente tem tudo para crescer nessa agenda, né?
de não só de segurança alimentar, mas de alimento seguro, né? O que faz a industrialização acontecer no país não é a agenda de segurança alimentar, mas sim a agenda de alimento seguro, né? Porque lá fora, no fundo, o cara está te comprando grãos por duas razões, né? Ou para gerar emprego, ou para fazer alimento seguro lá. E a gente tem a capacidade de fazer alimento seguro aqui, né? Que é um exemplo disso é a gripe aviária, tá? A gente é capaz de fazer alimentos seguros aqui e exportar esse tipo de alimento para lá. Então, acho que isso também passa a ser um desafio da agenda, não só da Brasil Agro, da agenda de todo o setor, Pascoal. A gente vai ter que estar olhando isso, né, pressionando entidades, pressionando o governo, que isso seja uma agenda de Estado, não uma agenda do governo A, B ou C. É uma agenda de Estado de um país que vem, nos últimos anos, tendo incrementos de produtividades grandes, né? E esse excedente sempre está indo para exportação. Então, esse é um desafio enorme. E como nós estamos se preparando? Vamos trazer um pouquinho, André, desce um pouco para o seu andar. Nós estamos fazendo já esse ano mais uma planta de armazenagem, né? Óbvio que não dá para sair fazendo planta de armazenagem a todo momento, porque você tem que gerenciar um pouco também a própria discussão de resultado, investimento, reinvestimento, CAPEX, né, dentro da companhia. Mas a gente já está fazendo uma nova planta de armazenagem esse ano. Já está em construção, tá? Eu diria para você que a planta fica pronta agora no mês de dezembro, né, para atender principalmente Maranhão e Piauí, né, principalmente Piauí, mas vai atender eventualmente, num eventual problema, ela poderia atender Maranhão. E a gente está estudando outras regiões também já para o próximo exercício. Eu sempre falo que fazer mais do que uma planta de silo por ano é um desafio demais. É um desafio maior porque você precisa ter gente acompanhando construção, você precisa ter uma série de coisas e você também tem a necessidade de alocar parte do seu resultado nesse CAPEX, né? Mas olhando para esse desafio logístico, nós também estamos olhando isso com muita atenção. Então, te dizendo assim, de forma muito tácita, nós estamos aí na construção de uma planta de silo na Fazenda Varandado, no Piauí, que vai atender a Varandado e outras fazendas no polo ali, para a gente ter mais competitividade e, eventualmente, o Brasil cada vez mais. Você tem duas soluções, ou você faz escoamento e porto, ou você faz um pouco de armazenagem interna e vai fazendo um escoamento mais gradativo. A resposta para essa pergunta não é nenhuma nem outra, acho que é a combinação das duas, né? Nós não temos como companhia fazer logística e fazer porto. Então, a gente vai olhar o que a gente pode fazer dentro de casa, que é armazenamento, né? E com certeza, você tem os outros players da cadeia olhando que, dá para fazer mais logística e dá para fazer mais porto, né? Para que a gente consiga continuar crescendo o ritmo das exportações brasileiras. Legal, eu queria te perguntar, então, quais foram as culturas e áreas da empresa mais afetadas pelo clima nessa safra? Bom, basicamente, Pasquale, nessa safra a gente teve, de um modo geral, as coisas andaram bem em quase todas as unidades, só que como você tem algumas unidades que foram bastante afetadas, né, ela te marca bem, né? Então, quando você olha o número total da companhia de soja, ele não teve muita oscilação, mas quando você vai, por exemplo, numa fazenda nossa na Bahia, Chaparral, você tem um número expressivo, né? Então, as culturas mais afetadas da companhia foram principalmente as culturas que são as maiores. E essa fazenda que eu acabei de citar, a Fazenda Chaparral, na Bahia, é uma fazenda grande, né? Então ela é expressiva, né? Então ela teve dois efeitos, né? Um efeito que veio quer dizer, o efeito seca trouxe efeito em duas culturas, né? Na cultura de soja, que tem uma área expressiva nessa fazenda, e na cultura de algodão, né? Então, quando você olha, né, você vê o algodão, a soja no Paraguai, que foi muito ruim no ano retrasado e nos outros anos, foi positivo esse ano, o próprio algodão no Paraguai foi positivo, e a gente teve bastante marcado a questão de produção de soja na Fazenda Chaparral, que é uma fazenda expressiva, e a produção de algodão na Fazenda Chaparral. Esses foram, basicamente, aí, oriundos, né, do problema de seca. E a seca é aquela história, não é que, mas choveu, é o período de veranico, né, que a gente sempre fala que é importante, você acompanhou isso, você já vem do mercado agrícola, não é distribuição, você pode ter 200 milímetros no mês, mas se chover os 200 milímetros no dia 1º e voltar a chover no dia 30, você tem 200 milímetros no mês. Agora, se chover 30 milímetros toda semana, no final do mês você tem 120 e foi espetacular para a cultura, né? Choveu
30 toda semana, você teve no final do mês uma chuva acumulada de 120 e foi espetacular. E você pode ter uma situação que chove 200 milímetros, 300 milímetros na primeira semana e fica 30 dias. Aí foi o que aconteceu na Bahia. A gente teve um dezembro, janeiro bastante chuvoso e um fevereiro e março com pouca chuva, né, que afetou isso aí. Então foram as duas culturas que mais sofreram. Foi algodão e soja na fazenda Chaparral, Pascoal. Legal, e agora pensando na nova safra, quais os fatores de atenção para o Brasil Agro e o que vocês projetam de positivo? Bom, o fator de atenção para todo o setor, né, é a intensidade do El Niño, tá? Então, assim, é um pouco aquilo... A gente já viveu anos de El Niño que foram espetaculares. Por isso eu acabei de citar 2 minutos atrás, a distribuição, né? Eu estou falando, por exemplo, a safra recorde dessa fazenda que eu acabei de citar foi uma safra que choveu menos de 1.000 milímetros. E nós já tivemos safra lá que choveram 1.400 milímetros e não foram positivas, né? Em função da distribuição. Então, acho que o grande alerta que todo o setor está, e principalmente as empresas que têm operação na região Nordeste, é a severidade e intensidade do El Niño, né? Esse pode ser um fator de alerta para que a gente venha ter excesso ou abundância ou má distribuição, né? Porque a palavra não é nem excesso e abundância, a palavra na agricultura é má distribuição, né? Você ter má distribuição nos meses de fevereiro, março, que são, de fato, os meses cruciais, que é onde você tem o enchimento dos grãos, né? A soja planta, nasce, floresce, começa a encher o grão, e aí, nesse período de enchimento do grão, que é onde ela tem a maior demanda hídrica, onde ela consome mais água, é fundamental que você tenha uma boa distribuição. Então, o ponto de atenção para a gente é o El Niño, e isso a gente já está trabalhando, né? Nós não vamos esperar acontecer, mas a gente está trabalhando com materiais, com cultivares, com época de plantio, com diferenciação de plantios com ciclo médio, tardio e precoce no mesmo momento, né? Tem toda uma estratégia por trás, né? Para você tentar, vamos dizer que ele aconteça, e ele aconteça de forma mais acentuada, você tem uma estratégia de mitigação dos possíveis danos. Mitigar 100% ninguém mitiga, né? Mas você tem uma estratégia mais assertiva que você possa, numa situação mais adversa. Esse é o ponto de atenção para o agronegócio brasileiro esse ano, é a distribuição hídrica que vai acontecer, principalmente nos estados do Nordeste, em função de El Niño. E a empresa está se preparando dessa maneira, está se preparando com capacidade de plantio mais efetiva, né? Velocidade de plantio. Então, todo o que você começa lá desde trás, da seleção da semente, né? Com material, com o tamanho do ciclo, com tudo isso, passa pela capacidade de execução do plantio, né? Para você ser mais rigoroso na janela, né? Você ser mais restrito na janela. Depois, você ser mais restrito na janela de plantio faz com que você também tenha a maior restrição na janela de colheita. Então, você tem que dimensionar as duas coisas de forma mais agressiva, né? Não adianta você dimensionar o plantio agressivo e não dimensionar a colheita agressiva, né? Porque vai chegar junto, soja vai chegar. Então, a soja ou qualquer outra cultura, né? Desculpa. Então, é um pouco como ela está se preparando, a companhia está se preparando nessas linhas, né? E vamos torcer para que a distribuição não seja tão afetada como eu já disse aqui. Tem anos de El Niño que a gente teve anos espetaculares, o fundamental é essa chuvinha lá, né? Se tiver uma chuva a cada 15 dias nesse período crítico, você tá feito, né? Uma chuva de volumes expressivo te resolve muito a vida. Para finalizarmos, o que você destaca da Brasil Agro para quem ainda não tem Agro 3 na carteira? Bom, eu gosto de destacar duas coisas na companhia que eu acho que para quem não tem Agro 3 na carteira. A capacidade de resiliência e de recorrência de resultado. Tá? Então, com altos e baixos, com isso tudo que a gente falou, a companhia está pagando 320 milhões de dividendos ainda no ano. Né? Então, eu acho que a capacidade de resiliência de entrega de resultado da companhia, nos últimos anos, ela tem sido bastante grande, né? E isso tem despertado. Né? Não que não tenha despertado. Né? Eu vou te dizer, até outro dia eu estava olhando esse gráfico aqui, se você olhar a quantidade de pessoas físicas na carteira nossa, é gigantesca. Né? A gente saiu aí há 6, 7 anos atrás de 5 mil, 6 mil acionistas
Hoje nós temos mais de 120 mil acionistas, 125 mil acionistas na base acionária da empresa, né? Isso eu acho que, primeiro, o que é legal falar isso? Isso só aconteceu por resiliência de entrega de resultado, né? Isso também traz um fator que é muito interessante para o investidor de companhias, né? Que é a liquidez, né? Então, você olha o ADTV médio da companhia também mudou de forma, como se diz, da água para o vinho nos últimos anos, né? Isso também é muito importante para o investidor que está nos escutando, que ainda não tem Agro3 na carteira, né? Quando a gente ia falar de liquidez há 5 anos atrás, a gente falava com um ADTV médio de 100, 200 mil reais. Hoje a gente fala de um ADTV médio superior a 15 milhões de reais por dia, né? Então, é isso que mudou muito na companhia. E eu acho que o que muda sempre, o que faz as companhias se garantirem, o investidor não está olhando a companhia no curto espaço de tempo, é a gestão de pessoas, né? A companhia, de novo, no ano passado, ela citou entre as 5 melhores empresas do segmento agrícola para se trabalhar, do segmento ao qual ela pertence. E esse resultado, o Great Place to Work, Pasquale, ele não é um resultado do André, do diretor A. Esse é um resultado que mostra que a companhia, a gestão de pessoas está em sintonia, né? Se você não tem sintonia na gestão de pessoas, né, e eu sempre falo que são as pessoas que são capazes de fazer o resultado ser positivo ou negativo, essas pessoas engajadas, essas pessoas imbuídas com propósito, tudo isso faz a gente também se tornar uma companhia bastante atrativa para você que ainda não é investidor. Então, resiliência de entrega de resultado, a liquidez da companhia que mudou muito e a segurança que a gente está construindo alguma coisa com muita sustentabilidade no que se tange a gestão da companhia, e a gente está falando de pessoas. Eu quero agradecer o André Guiomon, CEO da Brasil Agro, por participar do nosso tempo de resultados. Obrigado, André. Eu acho que o investidor que não conhece a tese ou ele conhece pouco, ele pode entender mais sobre a companhia. Obrigado a você, Pasquale, obrigado a todos vocês que nos escutaram aí esses minutos, e é um grande prazer estar fazendo esse tipo de evento com vocês, e você que não é acionista, convido a ser, tá bom? Um grande abraço a todos. E você pode acompanhar mais informações sobre ações, empresas e investimentos no nosso site, moneytimes.com.br. Até mais!